Queria de novo agradecer a você e ao Valdemir aí pela participação. Nós teremos duas pessoas da Microsoft com a gente aqui nessa primeira entrada do Innovation Tour no segundo dia de realização. Obrigado, Franklin. A palavra é sua, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Geraldo e time do Startup Peak pelo convite. Para mim é um prazer muito grande. A gente já acompanha esse tour desde a época antes da pandemia e agora no modelo novo, que é na versão pandemia. Só checando aí, tudo bem? Todos me escutam? Então, tá tudo bem? Qualquer problema, peço o time da administração aí da live para me avisar, tá bom? Sim, tudo certo aqui. Tá, obrigado. Eu sou o vice-presidente da Microsoft Participações, a roda de investimentos que nós criamos no Brasil para fomentar o ecossistema brasileiro. Eu vou aqui, no dia de hoje, apresentar para vocês o programa WE, de Women Entrepreneurship, um programa voltado ao fomento do empreendedorismo feminino. Eu acho que isso aqui é algo muito importante que eu queria passar para vocês, explorar o conceito de diversidade. É muito importante hoje em dia, não só porque 50% da população são homens e mulheres, a gente deveria refletir isso nos nossos negócios, nos nossos clientes, no nosso modelo de trabalho. E também porque gera mais lucro. Vocês vão ver na minha apresentação que as startups que têm mais diversidade são mais lucrativas. Mas antes, uma apresentação sobre mim. Eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio de Janeiro. Na época que eu estava estudando, vendo os casos do Bill Gates, Steve Jobs, vendo as histórias da Microsoft e da Apple, vendo que eles estavam na faculdade, tinham uma garagem e moravam com os pais. Eu falei, perfeito, eu estou na faculdade, moro com meu pai e tenho garagem, então posso ter empresa. Então, eu já abri a empresa já no 4º ano. Foi muito bacana, porque a gente cresceu muito rapidamente. Vocês veem aí a reportagem aqui da Veja, da época. Eu já, lá na época, me formando, já tinha uma empresa de 4 milhões de reais da época. Então, é muito bacana. Recebi investimento Série A aqui no Brasil, com grandes clientes. A minha empresa era educação à distância corporativa. Hoje está em voga a educação à distância, mas naquela época era um pioneirismo total. E fui para os Estados Unidos, recebi um CLB e consolidei a América Latina inteira. Tive operações Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos. Vendi a minha empresa para a Xerox 7 anos depois e depois de 2 anos trabalhando na Xerox, a Microsoft me convidou para fomentar o ecossistema brasileiro, tendo em vista a minha história. Fico feliz de ver, por exemplo, a George Washington University falando da minha história. A gente aqui estuda os casos americanos e lá em Washington estudam a minha história. E com isso criamos a Microsoft Participações, a primeira road de investimentos do mundo criada aqui no Brasil. O BRIC é um projeto criado por um brasileiro para o Brasil. Daí criamos um Fundo 1, que foi o primeiro fundo multicorporativo do Brasil, foi criado lá em 2014, para endereçar um problema que a imprensa chama de lacuna de investimentos do Vale da Morte. Aquela área pós-aceleração pré-série A, investimentos de 500 mil a 3 milhões. Investimos em 15 empresas em 5 anos, foi muito bom, acabou o prêmio de investimento, várias pessoas me perguntaram, o que você vai fazer? A próxima inovação você vai trazer para o Brasil? E aí a gente trouxe o WE, a gente criou o Fundo de Fomento ao Empreendedorismo Feminino, que foi lançado, aqui tem o evento de lançamento que foi transmitido pelo Jornal da Band. Então, eu sou um empreendedor nato, já tive empresa e agora ajudo como empreendedor corporativo, ajudando que os sonhos de vocês que estão me ouvindo se tornem realidade. Por que eu aceitei vir para a Microsoft? É uma pergunta que várias pessoas me fazem. Por causa da missão da Microsoft. Quando ela fala que a missão é empoderar cada pessoa, cada organização do planeta a conquistar mais, eu leio pessoa, empreendedor, empreendedora e organização startup. Então tem uma conexão direta com o tema. Por que também hoje o mundo fala de startup? Porque o próprio Satya, nosso CEO, fala: nossa indústria não respeita a tradição, só inovação. Se você não acredita muito no Satya, no Diamandis fala mesmo, Peter Diamandis da Seglaris fala a mesma coisa, ou você é disrupto ou é disruptado. E se você não acredita em nenhum dos dois, mas em dados, você pode ver aqui o dado, 46% da Fortune 500, das maiores empresas americanas, desapareceram nos últimos 10 anos. E já existe um estudo aqui da Universidade de Washington que 40% vai desaparecer nos próximos 10 anos. Então, é algo que as empresas
tem que prestar atenção. E quem está matando as empresas? As startups. É o caso da Netflix, que dizimou a Blockbuster, e vários outros casos. E aí gerou-se os unicórnios, as empresas que têm um valuation mais de $1 bilhão. A partir de 2019, o Brasil entrou na lista. Eu uso a lista do CB Insights, então, para quem está me escutando aqui, tem o link aqui com a lista oficial. A gente tem 7 unicórnios hoje. Já estamos no radar, já estamos numa posição igual a Israel, mas ainda distante de Índia e China, e certamente dos Estados Unidos. Mas é muito bacana de ver a lista e parabenizo a todos os unicórnios brasileiros. E, mais uma vez, para conectar com o tema, a Nubank, que é o maior unicórnio brasileiro, tem uma sócia mulher, a Cris Junqueira. Então, quando a gente diz que ter diversidade, fomentar diversidade, gera mais lucratividade e resultado, está aí um dado brasileiro que nos mostra isso. Mas unicórnio, outro dado importante, outra pesquisa, aí agora eu cito a Distrito, nossos colegas da Distrito, que eles têm uma pesquisa do Venture Capital brasileiro, muito bacana, também pública, vocês podem acessar na internet, somente 0,8% das startups brasileiras viram unicórnios. Então, arredonda para 1% para vocês terem a dado. Então, é difícil, somente 26% chegam à série A. A mortalidade, dados do Sebrae, 75% das empresas não chegam a 5 anos. Ou seja, a mortalidade é muito alta. E mais um dado do CB Insight, por que as empresas morrem? 42% morrem porque fazem um produto que ninguém compra. Têm uma ideia, são ótimos tecnicamente, mas esquecem de fazer o teste do produto, validar com o mercado, resolver um problema. E essa é a grande maior a causa da mortalidade. A segunda, nós brasileiros conhecemos bem, falta de dinheiro. E daí o fundo pode ajudar nisso com esse capital, porque as empresas precisam de R$1 milhão, isso é mais que uma aceleradora, mais que um anjo, menos que um investimento profissional série A, e as empresas têm dificuldade de obter. E a terceira é time correto. Às vezes você tem muito técnico, não tem vendedor, não tem uma pessoa de marketing e vendas, não tem um CEO, ou ao contrário, tem uma pessoa de marketing e vendas e o CEO, mas não tem a pessoa técnica. Então esse mix também tem que ser prestado atenção. E outro dado importante, a mortalidade ocorre 20 meses depois da criação da empresa. Então ela não morre na incubadora no hackathon, e a Fernanda citou o conceito do hackathon na apresentação dela, ela morre depois. Então essa área, e é por isso que é o Vale da Morte, essa área geralmente é 20 meses depois da criação. Então fiquem atentos com isso, vocês que estão me escutando, façam um produto que alguém compra, procure um investidor e tenha um time muito bom. Essas são dicas aí que eu trago para vocês. O gap brasileiro está entre 500 e 3 milhões, está mudando um pouco. Hoje eu já poderia dizer que se aproxima 1 milhão a 5, mas ainda existe, ainda é muito problemático. E para isso é que os fundos, é por isso que a gente criou esses fundos, o Fundo 1 e o Fundo 2, para a gente tentar resolver esse problema. Mas um novo desafio precisa ser endereçado, que é o fomento ao empreendedorismo feminino. Aqui, a gente, dados também do PitchBook, somente 2,8% das startups mundiais que têm mulheres recebem investimento. Então, arredondando, 97% dos investimentos de risco do mundo vão para startups que têm homens. Isso é muito, muito ruim. No Brasil, dados da Distrito, 2,2%. Então, o Brasil está bem próximo da média mundial. As startups, as mulheres criam os projetos com dinheiro próprio, é outro dado do Estadão. E na época do Covid, agora está pior ainda. O acesso ao capital pelas mulheres empreendedoras está mais difícil. Então, daí a gente quer resolver isso. Não também é uma caridade, a gente não resolve isso também por um motivo de querer fazer só sem um retorno. A gente quer o retorno, nós somos uma empresa pública listada na Bolsa, então a gente quer, o fundo tem que dar retorno para o cotista, mas fomentar o empreendedorismo feminino, como o dado da Forbes aqui, é mais lucrativo. E nesse ambiente de crise é mais eficiente. As mulheres tomam menos risco, elas são melhores para gerenciar um negócio na crise. Então, a gente também aposta que fomentar o empreendedorismo feminino nesse momento é muito estratégico. Para criar o projeto, a gente se baseou numa best practice mundial, um caso de sucesso. A gente avaliou o Startup Genome, onde os 10 cidades melhores para empreender no mundo, Chicago a primeira, e Chicago criou 3 grandes coisas. Um projeto de mulheres apoiando mulheres, então tem que ter o olhar feminino. Eu sou um he for she, eu sou um homem querendo ajudar, então acho que a gente também tem o nosso papel estratégico, mas quem tem que está na frente do negócio é mulheres, vocês vão ver isso já já.
acesso a capital, ele criou um fundo com 10 milhões de dólares que tinha que ter uma mulher sócia. E o terceiro é criar o efeito dominó de ter as histórias e mostrar para as meninas que podem empreender. Então, é importante elas terem essa mensagem positiva. O WE, então, tem esse propósito de fomentar o empreendedorismo feminino, trazendo retorno financeiro com impacto social. A gente trabalha no conceito ESG, econômico, social e governança. A gente também conecta com 4 pilares dos ODS, os Objetivos Sustentáveis da Desenvolvimento Sustentável da ONU. O número 5, que é a igualdade de gênero. O número 8, crescimento econômico. O número 9, inovação. E o 17, parceria. Ele não quer fazer nada sozinho. O I, então, ele investe em startups que tem pelo menos uma mulher com 20% de capital social e que tem um cargo de liderança na empresa. Tem que ser uma diretora. A gente quer isso porque, senão, ele poderia botar a mãe dele com 1% estava valendo, né? Então, não é o caso. A gente quer realmente uma pessoa atuante no negócio, que esteja na frente. Mas pode ter homens também, como eu citei. Aqui o time feminino, como eu falei, aquele efeito lá de Chicago. A head do fundo, a Marcela, bem experiente no mercado, trabalhou com a M&A muitos anos, mais de 4 bilhões de reais em operação de M&A. A gente trouxe a Marcela não só por ser uma mulher, mas por ter a experiência na venda. M&A é como a gente ganha dinheiro no Brasil. A gente não tem um IPO, um mercado Nasdaq. Esse é um dado muito importante. Um outro ponto, e a Nayane também é uma analista experiente, e a Isabela. Então, eu fico feliz aqui de mostrar a estagiária, a analista e a head do fundo são mulheres. A gente também, em relação ao fundo, a gente tem uma visão, é um fundo capital semente CVM 476, já temos 3 cotistas, a Microsoft, a Flex e a Sabre. A gente fomenta a inteligência artificial, saúde e internet das coisas. Mas estamos preparando algumas novidades para vocês em breve. Eu espero que o Startup divulgue novos investidores e novos casos. Criamos uma jornada empreendedora que é bem inovadora, com o Impact participando também. O que é o Impact e o junto? A gente aqui, o Impact é para fomentar negócios na fase inicial, na fase de MVP, na fase de negócios sendo estruturados no início, que não precisa ter receita. Então, a gente quer ajudar que esse negócio cresça, minimizar o risco de fracasso e ajudar eles a preparar para um round maior. E a gente faz investimentos de 50 a 500 mil. Na sequência, a gente tem o fundo fazendo round de 1 milhão a 5, e a gente também participa do Série A, B, C e D, até geralmente o Série E, que é quando a gente faz a saída do negócio. O nosso diferencial do I, a gente tem aqui 5 pilares. Eu já falei, a liderança feminina, que eu já mostrei, um time diferenciado que entende de empreendedorismo, no meu caso, que já vendi empresa, já fui empreendedor, acesso a capital, endereçar o Vale da Morte, desde 50 mil até 5 milhões, a consultoria técnica da Microsoft, que a gente também ajuda na adoção da tecnologia, na parte estratégica de validar o produto nessa escalabilidade, performance, segurança. E a gente também tem os âncoras por segmento para testar o produto e validar naquele segmento, para não acontecer aquele caso que eu falei de criar um produto que ninguém compra. Então, os âncoras também ajudam a ganhar escala, ganhar performance e ajudar que o deal exista. Só para concluir, a gente tem nessa chamada pública que a gente fez, que a gente abriu um link público, qualquer empresa podia se submeter. A gente lançou em novembro e em março a gente mostrou os resultados, os primeiros resultados. Foi o último evento antes do fechamento para o Covid, foi 12 de março. Recebemos 924 startups de todos os estados, de todas as regiões, mais de 2.000 empreendedoras. E a gente selecionou as 18 para participar do programa. A gente vai agora anunciar os primeiros investimentos. O primeiro deles, que já é público, é o PEC-ID, um investimento de R$1 milhão. E fico feliz porque eles são de Chapecó. Então, também a gente está querendo fazer diversidade das regiões. Não é também ficar só olhando o Rio e São Paulo, mas sim olhar o Brasil inteiro. O PEC-ID faz uma empresa de IoT, ele monitora umidade e temperatura em caminhões frigoríficos para produtos perecíveis. Então, muito bacana ajudar também a melhoria da tecnologia e que a gente tenha produtos mais confiáveis no Brasil. E com isso, eu queria agradecer aqui a oportunidade do Startup. É uma jornada, a gente acha que ainda tem muito para fazer no Brasil, mas a gente está muito feliz em fomentar
o empreendedorismo feminino aqui no Brasil. E eu deixo vocês agora com os próximos 20 minutos, falei exatamente 20 minutos, para o Valdemir falar do Microsoft Technology Center e das inovações que a gente gera aqui no Brasil. Valdemir, fica à vontade. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Te ouço sim, Valdemir, tudo bem? Legal. Então, boa tarde de novo, né? Obrigado pela oportunidade, pelo convite para a gente participar aqui junto, falar um pouquinho, né, do que a Microsoft tem feito em termos, né, de inovação e de apoio, né, a empreendedorismo, a impacto. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui sobre MTC, né? Acho que o MTC também é parceiro dentro dessa historinha, né, junto com o Franklin. Eu já estou aqui há algum tempo também suportando as discussões de empreendedorismo, também para o ambiente corporativo, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Eu sou diretor hoje do MTC, que é o Microsoft Technology Center, né? E também dentro do time de apoio ao ambiente corporativo, tem os times de security, de modern workplace, de trabalho remoto. Eu acabo participando junto com esses times, sempre com enfoque no ambiente corporativo, empresas, né, que estão dentro de projetos com Microsoft. E aí, dentro dessa linha, o que eu quero gastar aí os próximos minutinhos é apresentar para vocês o que é o MTC, que é uma super iniciativa, já tem uma longa jornada, né? Até outro dia o Franklin estava com o escritório dentro do MTC, então a gente sempre está trabalhando junto. Ele comentou da PAC ID, a gente tem utilizado a infraestrutura do MTC, a experiência para fazer inovações com o IoT, por exemplo, junto com a PAC ID. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês conhecerem o que é a MTC e o que a Microsoft está fazendo em termos de inovação em diversas áreas do tema de transformação digital, né? Então hoje, se pensar MTC, Microsoft Technology Center, o principal objetivo no mundo é você habilitar a transformação digital. E aí nas várias indústrias que a gente tem dentro do mercado, que utilizam tecnologia, né? A gente está vendo aí, em tempo de Covid, várias empresas digitalizando o trabalho remoto. Mas você tem uma distância para a transformação digital. No primeiro momento, o que a gente tem visto aí de março para agora é muito mais uma virtualização das discussões, uma virtualização do evento, o que já é um primeiro passo essencial, excepcional. Até fevereiro, muitas empresas estavam dark to cloud. Elas não queriam sequer falar sobre virtualização, digitalização. Elas já estão agora na nuvem. E aí, dentro desse cenário, nesses vários anos, o que a Microsoft tem feito, vocês estão vendo na tela aí, mais de 40 espaços MTCs para acelerar esse processo de digitalização. E em abril passado, o Satya até comentou que nesses últimos meses de Covid foi praticamente uma digitalização de 2 anos em 2 meses. O que você está vendo aqui, esses vários espaços, são vários centros espalhados pelo mundo, onde você tem diversas experiências de digitalização, de transformação digital, utilizando plataforma e tecnologia Microsoft, né? E no Brasil a gente tem São Paulo, a gente acabou de completar em julho 20 anos de MTC, então o programa Microsoft, desde 2000, ele traz esse tipo de engajamento, né, com as empresas, e você acaba tendo diversas experiências dentro de um centro em que você elabora e cria, né, a visão para você dar o próximo salto. Isso para startup é super sensacional, né, porque você consegue trazer algumas necessidades de mercado e, ao mesmo tempo, fazer alguns starts de inovação, de uso melhor de algumas ferramentas que às vezes passa batido ou é ignorada mesmo pelo time técnico da startup e que pode ser uma super oportunidade. Então você vai ter experiências de visão, experiências de inovação, de adoção rápida de tecnologia, e para cada um desses processos você tem um tipo de sessão que você pode utilizar, e muito daqui as próprias startups hoje no ambiente de inovação é muito comum, e às vezes no ambiente corporativo tem uma distância. A empresa está no dia a dia e ela não tem um espaço para fazer um hackathon, ou ela não tem um espaço ou uma prática para fazer um processo de ideação, design thinking. Então a gente usa muito o MTC nesse contexto de fazer rapid prototype, de sessão de desenho, de arquitetura, sessões gerais. E aqui vocês estão vendo que a gente acabou de inaugurar, né? Na verdade foi em janeiro, a gente inaugurou o nosso segundo escritório no Brasil, né? A gente teve o primeiro na região da Berrini,
E aí a Microsoft moveu de prédio e 17 de janeiro a gente completou 8 anos e lançamos o novo MTC no novo endereço da Microsoft. O que eu vou passar agora aqui, tipo, o pessoal tinha pedido, vou passar rapidamente o que é o MTC como espaço e aí depois ilustrar algumas das demos, alguns cenários de inovação para vocês olharem o que a gente tem e, na verdade, que também é algo que está no nosso radar. Então, tudo que a gente tem apresentado no MTC é muito relacionado a necessidades que o ambiente corporativo, grandes empresas, top 300 empresas do Brasil, pedem em termos de inovação. Aí eu estou falando de Itaú, Petrobras, Bradesco, os grandes bancos, grandes empresas, oil and gas, varejo, elas buscam inovação de alguma forma. E o MTC é uma primeira porta em que a gente traz um pouco isso e apresenta para essas empresas, né? E aí vai inspirar para vocês. Então, olha só, a gente tem a área de exploração, então recebe o cliente, tem todo um cenário onde você pode fazer a construção de um evento maior, né, um engajamento maior, e em cada ponto que você está vendo aqui, a gente tem alguma experiência digital de transformação de negócios. Seja um cenário de varejo, seja um cenário de negócio, de segurança, seja um cenário de trabalho remoto, né, de BizApps. Então, cada posição que a gente acaba articulando, de tempos em tempos, a gente renova todo esse mapa, né? Praticamente a cada 3 meses tem algum projeto novo entrando, e até uma conversa que eu sempre tenho com o Franklin tem mesas dedicadas para startups, né? Ou seja, grandes projetos, então a Paquedi já tem lá o espaço separado para a gente criar alguma imersão em que você apresenta a inovação trazida do ambiente de inovação, de colaboração, né, de empreendedorismo no Brasil. E aí isso chega perto de grandes empresas, grandes corporações que acabam tendo contato através do MTC. Né? Então a gente tem algumas salas um pouco mais interessantes, né, que acabam trazendo uma experiência mais imersiva, onde eu projeto partes da solução em tempo real no fundo da sala, então a gente faz um cenário bastante conectado, né, com a audiência, né? Salas de reuniões onde a gente pode fazer design thinking, parte de hackathons, né? A cafeteria, que é super importante, né? Onde a gente recebe nos tempos de break. Cada evento que a gente está falando dentro do MTC pode durar um dia, pode durar 2, 3 dias, pode ser um meio período, né? Então a gente varia bastante a nossa agenda. E as salas de hackathon, onde a gente acaba fazendo aí a imersão propriamente dito em grupos pequenos, onde a gente consegue exercitar diferentes abordagens de tecnologia, né? Então, seja um cenário de programação, seja um cenário de design thinking, seja um cenário de trabalho remoto ou até de segurança. Tudo isso é o espaço MTC. Então, agora, dentro do espaço MTC, isso que você está vendo agora é o mapa geral de tudo que rola de demo. Então, vocês estão vendo aqui em primeira mão já a última revisão que a gente teve, né? Agora, mês passado, onde todo esse mapa para cada indústria já é esperado, então vocês já estão sabendo que até dezembro, né, possivelmente isso daqui é o que está no radar de um monte de empresa. Então você como startup, por exemplo, já está sabendo o seguinte, tem muita discussão em relação a cibersegurança e LGPD. Qual é o seu motor de cybersecurity e cenários de LGPD para a sua aplicação? Outro cenário importante, varejo 4.0, super importante. Como é que você usa a IoT e AI em diferentes momentos da sua arquitetura? Né? Ela é ferramenta obrigatória para a transformação. Não é só utilizar o ambiente remoto, a sessão virtual. Como é que você traz um pouco de inteligência para partes da aplicação? E aí, para cada uma dessas posições, dependendo da solução que a gente está trabalhando com o cliente, a gente tem um discurso, tem uma discussão e uma demo customizada que pode apresentar valor dentro da discussão que a gente está trazendo lá para a mesa, dentro com o cliente. Legal? Como startup, e aí pensando especificamente em transformação, qual é a forma como você apresenta e você ilustra um cenário de inovação que muitas vezes ele não é assistido. Então tá aqui, ó, um belo exemplo, um primeiro cenário que a gente tem. Vocês estão vendo esses dois módulos aqui do lado esquerdo? Isso daqui é uma máquina de lavar roupa e um rádio relógio conectado portátil. O que tem de especial aqui? Ele está utilizando uma nova tecnologia, esse Azure Sphere MT3620, essa chipset. Isso daqui é uma tecnologia de ponta Microsoft para segurança de dispositivos de última milha com IoT.
Então, o que significa? Para eu ter uma máquina de lavar, uma geladeira, uma máquina de lavar louça, um micro-ondas seguro, conectado, eu preciso ter uma série de elementos tratados que passam do firmware, né, do próprio hardware, do sistema operacional e do serviço que está na nuvem. O nome disso, dentro da Microsoft, chama-se Azure Sphere. A gente tem literalmente uma série de devices conectados com o chipset, com um sistema operacional que basicamente é um kernel Linux, Microsoft, conectado com serviços de nuvem Azure que suportam, em último estágio, a segurança completa de uma comunicação de um device de ponta de IoT com serviços de nuvem. Um dos exemplos que a gente apresenta lá, e várias empresas da área de manufatura e também de devices, de varejo, né, ficam super interessadas nesse tipo de discussão. Outro cenário importante, né, que também chama muita atenção e traz muita discussão hoje no ambiente corporativo, HoloLens, né, Mixed Reality. Então, como é que você cria cenários de treinamento, cenários de imersão virtualizados, né, em ambiente digital, em que você acelera, por exemplo, vocês estão vendo na tela, a explosão da sua infraestrutura, do seu equipamento, facilita treinamento, facilita a manutenção em campo, facilita uma série de abordagens, e várias empresas hoje no Brasil já estão utilizando esse tipo de tecnologia para poder acelerar, por exemplo, cenários de treinamento, cenários mais digitais, espaço para startups enormes para a construção desse tipo de conteúdo que é mais digital. E como a gente está falando de startup, aqui está uma foto super importante, que é o protótipo do HoloLens, se ninguém tinha visto antes, está aqui. Era assim, tá? Então, a gente melhorou. Lógico que o protótipo é sempre um pouquinho engraçado, né? Então tá aqui, ó, pessoal. Outro cenário super importante, né? Como é que você utiliza toda a parte de Artificial Intelligence ligado à visão computacional? Isso aqui é uma super demo que a gente tem, é um cenário real, está no Hospital 9 de Julho, já é um caso publicado, né? Em que você tem o objetivo de redução de queda hospitalar. Então, você, através de uma câmera super barata, câmeras como que você está utilizando, você treina um modelo de machine learning, de visão computacional, deep learning, e ele começa a gerar aqui do canto direito os alertas em que tem um potencial de queda. Então, olha só, a grade da cama está abaixada. Ele entendeu que a grade está abaixada e ele gera um alerta na enfermagem para avisar, olha, o paciente está se mexendo. Ele vai pular a cama, gera autoalerta. Então, você elimina com um baixo equipamento, não é? Só treinando o algoritmo, cenários de risco em que você tem em tempo real. E isso é um super cenário de transformação, onde você reduz mais de 30% o número de queda hospitalar dentro de uma infraestrutura, né, com pacientes diversos, né? Outro cenário super importante, super comum, né, que é carros conectados. A gente fez um projeto há uns anos atrás, né, de toda a monitoração de frota. Então, um equipamento, uma parceria junto com a Toradex. Então, é uma placa industrial, não é prototipação Arduino. Então, a gente utiliza ferramentas que são de indústria para poder justamente ter maior robustez, né? O protótipo, lógico que foi com Arduino, né? Mas o legal é que você pode ver que como parecia um pouco, né, um Frankenstein, era o Porschenstein, né? Mas funcionou muito bem, porque olha só o que a gente pôde fazer. Conectando com nuvem, a gente consegue toda a telemetria de forma muito rápida, e isso que é interessante, né? Hoje a nuvem acelera toda a parte de monitoração, de visualização, de analytics. Você não precisa reinventar a roda do lado do machine learning, do AI, dos serviços cognitivos. Está pronto em plataforma Microsoft. Então, a gente faz esse speed up de solução, trazendo a ideação de qual que é o número de variáveis que eu vou realmente capturar, né? O Franklin comentou lá da PAC-ID, temperatura, umidade, mas que mais, né? Distância, ruído, barulho, fumaça, são várias outras variáveis escondidas que podem te dar mais insights de negócio, né? Outro tema importante que a gente tem trazido lá no MTC e que tem sido regular em discussões de ambiente corporativo, né? Segurança e LGPD. Então, a gente tem lá um super painel construído, foi publicado agora em janeiro, né? E esse painel, ele vai ser agora publicado, deixado de forma pública, então você vai ter o link em breve também nos canais Microsoft públicos, né? Onde você faz um assessment, tem um machine learning por trás e que te dá um score de o quanto você está distante do compliance com a nova lei,
né? O objetivo é muito mais te dar um guidance de o que é interessante você correr atrás, pensando em estar em conformidade com um cenário mais robusto de segurança da informação, de proteção de dados sensíveis, que é o que a gente está falando aqui quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Tema mais do que importante. Diversas startups não tratam segurança desde o início do projeto. Isso é um erro e é super importante considerar desde o início como é que você realmente considera dados sensíveis do cliente que você está construindo e se você vai escalar, isso vai aumentar como um problema potencial em LGPD. Tá? Super importante manter no radar. E como a gente estava falando aqui de IoT, vários cenários de IoT, onde a gente acaba exercitando desde Smart Building, né, com a Johnson Control. Isso aqui são tudo projetos reais que a Microsoft fez ao longo dos anos, né? Johnson Control, Rolls-Royce, para você fazer gestão de frota aérea, Fleet Management, gestão de caminhões, por exemplo. Eu identifico em que momento um caminhão gera um alerta, e aí, ao mesmo tempo, eu sei exatamente qual sensor está sendo o gerador de uma alerta ou um problema, e eu posso fazer um provisionamento de uma manutenção ou uma parada emergencial. Isso é o objetivo de um projeto real de IoT. Né? É capturar um dado que acelera, no final, uma tomada de decisão, uma ação imediata de manutenção ou uma gestão de um supervisor numa questão de frota ou de uma planta industrial. Aqui tem um exemplo de caminhão, mas podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma plantação até uma planta de manufatura. E isso está no radar da maioria das grandes empresas hoje. Isso acelerou nesses últimos meses. E se você pensar que a gente continua em confinamento ainda mais alguns meses, você simplesmente está dando mais espaço para a digitalização de processos. E é esse o próximo estágio que a gente deve entrar muito rapidamente. Né? Os processos automatizados, robotizados, onde você ganhou essa visibilidade porque você digitalizou muitas pessoas. Na verdade, você virtualizou processos. E é parte desse cenário que já começa a aparecer como demanda. Né? Outro projeto bacana aqui também, o High Labs, apareceu pra caramba entre março e maio, né, na televisão, abril, maio, que é exatamente, eles já estão lá no sul fazendo os testes rápidos de Covid, né? Então esse carinha também está lá hospedado no MTC. O High Lab é um dispositivo de diagnóstico remoto, ele está falando com a nuvem Microsoft, Azure, e você tem algumas probezinhas que você captura uma gota de sangue, ele processa o agente localmente e manda para a nuvem para fazer o diagnóstico remoto e te dá em 4, 5 minutos um retorno muito rápido sobre qual que é o diagnóstico. Diversos tipos de testes rápidos e eles estavam acelerando isso. Diversas farmácias e shopping centers no sul já estão utilizando. A gente tem uma unidade lá no MTC também em demonstração. Né? Super interessante de IoT conectado, transformação de IoT para a saúde como um cenário real aí de automação. Né? E vários outros cenários, como serviços cognitivos rápidos, né? Seja de análise de conhecimento, seja de análise mapeando múltiplas informações de redes sociais, onde você consegue consolidar diversas informações ao mesmo tempo. Né? E uma coisa interessante, sempre que procura ter um espaço no MTC para mostrar o que é inovação rápida, onde você consegue dar um valor ali rápido para a empresa, para fazer uma prototipação e sair do outro lado. Aqui é um caso com a Invoke, né, que montou para a área de educação um ambiente de treinamento rápido para a chamada de prototipação maker, né? Quem desenvolveu isso é um MVP Microsoft, né? O Regional Director, o Jamil Lopes, né? É um dos nossos 10 aqui no Brasil. E é importante que a construção disso acelera no ambiente de educação o motor cognitivo, o que a gente chama de High Cognitive Skills. Né? Por que isso é super importante o destaque aqui? Né? E aí tem muito espaço para startups também construir esse tipo de cenário. Né? Hoje, no Brasil, um grande desafio é a gente ter uma massa de trabalhadores em low cognitive skills. Quando eu aumento as capacidades de high cognitive skills, de digitalização, de transformação digital, de conhecimento maker, de raciocínio STEAM, você aumenta a capacidade de inclusão no ambiente digital, do trabalho remoto,
Evita-se, por exemplo, você diminui o número de trabalho braçal e com isso você aumenta a empregabilidade realmente de todo o país. Então esse é um cenário importante aí que a gente tem elaborado. Em educação é um espaço super importante dentro do MTC também. Legal, pessoal? Então assim, ó, passei rápido aqui em alguns cenários, né? Ou de o que a gente tem falado no MTC. Se você pensar nas próximas ondas, né, a gente tem aí já no radar, isso aqui é literalmente o que tem sido o dia a dia do MTC. Falar de cloud com as grandes empresas, IoT, super importante, aborda, ou seja, os equipamentos estão chegando na última ponta, na última milha. Então, eu tenho agora varejo 4.0, televisões, carros, eu tenho dispositivos, casas inteligentes, smart buildings. Então, a borda está ganhando motores de machine learning. E você tem o AI ganhando mais pervasividade, ou seja, espalhando-se em diversos momentos. O que vem depois? Então, já antecipando para vocês, o Franklin vai dar risada, mas isso aqui já está no radar de várias empresas, principalmente mercado financeiro, e já está se tornando um ponto importante de se colocar aí no radar como inovação, né? Tem uma revolução acontecendo. Dentro do MTC, a gente já começa a ter discussões específicas sobre criptografia quântica, sobre o que é algoritmos de Monte Carlo quântico, o que eu posso utilizar de simulação usando motores de computação quântica. A Microsoft está investindo isso pesadamente há mais de 20 anos. Nesses últimos 2 anos, isso se acelerou absurdamente, né? Então, você tem aqui nesse slide um resumo do que é a discussão hoje de transformação digital, pensando em plataforma. Tudo isso daqui agora verticaliza. E aí vai para cada área de solução, seja manufatura, varejo, oil and gas, education, logística, etc. Se você consolidar isso, colocar esses elementos dentro da sua solução, você está de fato preparado para uma nova onda de inovações que está chegando, e acho que muito do que a gente está vivendo hoje está acelerando isso, e eu estou mais do que convencido que a gente sai dessa muito rapidamente, e 2021 é um tamanho enorme de inovação que tem pela frente. Legal, pessoal? Deixo com vocês agora. Obrigado pelo tempo. Devolvo a palavra para o Geraldo e estou aqui para a gente poder bater papo e continuar essas conversas. Obrigado. Legal, Valdemir. Muito obrigado, Valdemir. Franklin, espetacular aí a apresentação de vocês. Super legal conhecer um pouco mais aí a fundo dessas tecnologias todas. A gente estava aqui, enquanto vocês estavam palestrando aqui, a gente estava aqui nos grupos do WhatsApp que a gente tem. Uma das sócias da Bits, que faz parte do grupo Startupia, aqui estava nos dizendo que tudo isso que o Valdemir falou é verdade, porque ela levou um grupo numa missão para Seattle, na Microsoft, o ano passado, e eles puderam ver várias dessas coisas aí que o Valdemir colocou ao vivo ali, no laboratório, funcionando. Muito legal saber que vocês estão realmente investindo nessas tecnologias extremamente importantes para todo o mercado brasileiro, principalmente nesse momento, né? Bom, vamos lá. O Valdemir está aí? Deixa a tua câmera aberta, Valdemir. Legal. Tá me vendo? Legal. Tô, agora sim, bacana. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui, podemos começar então? A gente tem aqui bastante gente de fora de São Paulo, né? Eu pedi aqui para colocar, vou repetir aqui, pessoal que está nos assistindo hoje, coloquem aqui no chat da cidade que vocês são, principalmente quem é de fora de São Paulo, né? Já temos aqui alguém em Maciel, Thaís de Sorocaba nos assistindo, enfim, queremos saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando, ok? Pergunta da Alana, o que motivou a Microsoft a focar no empoderamento feminino para a criação desses fundos, Franklin? Motivou assim, a minha análise, né? Da mesma forma que a gente inovou, criando o primeiro fundo Vale da Morte lá atrás, quando ninguém estava falando, antes de Bossa Nova ou Canada, a gente foi o precursor. Eu também fiz uma análise de que eu tinha investido em 15 startups e 15 só homens como sócios. Então, isso gerou um incômodo em mim, porque não está correto, né? Você deveria, se o mundo tem 50-50, a gente deveria ter um número maior. Aí eu fui estudar o tema e vi aquele dado do 2,8%, no Brasil 2,2%. Então,
Eu acho que foi o empreendedor Franklin falando, vendo um problema e querendo resolver esse problema. Então, foi assim que surgiu o I, com esse desconforto de querer realmente mudar esse cenário e querer que as mulheres se tornem empreendedoras de sucesso no Brasil. Legal. E você, aproveitando o gancho aí, você tem parcerias de co-investimento com fundos de pre-seed? Você citou a Bossa Nova, por exemplo, que é um fundo de pre-seed que investe naquele mesmo range inicial que você citou aí de investimento. Vocês fazem co-participação de investimentos junto com fundos desse tipo no Brasil? Hoje em dia, o Brasil e o mundo, né? Isso em Israel é muito comum, nos Estados Unidos é super bem-vindo com investimento. O que eu olho o deal tem que ser amigável para o empreendedor. Na verdade, aqui a gente tem que olhar o empreendedor. A gente tem que seguir os parâmetros razoáveis para ele não ser diluído cedo demais, para ele não perder o controle cedo demais. Então, eu não tenho problema de fazer com investimento desde que é alinhado às nossas premissas de ser um deal amigável. Então, você pega uma média de seed mundial de 15% a 35%. Se todos nós, co-investidores na área de seed, estiver dentro desse range, não tem problema nenhum de fazer o co-investimento conosco. E um outro quesito o fundo também aceita novos investidores. Então, áreas complementares também são muito bem-vindas também. A gente quer resolver problemas reais no Brasil. A gente entende que outras áreas poderiam ser agraciadas. Como eu citei, a gente tem saúde, tem IoT, tem AI, mas o Brasil tem outras áreas muito bacanas que a gente gostaria de explorar também. E a sua área trabalha muito fortemente junto com a área do Valdemir, ou seja, o MCT lá, o MTC, né? Falei errado? MTC. O MTC tem alguns pilares lá que o Valdemir colocou, né? Como inteligência artificial, IoT, cybersecurity, LGPD, varejo muito forte, principalmente desde o ano passado, etc. Vocês trabalham juntos nesse sentido de pegar essas áreas, esses pilares do MTC que o Valdemir trabalha e você olhar com um olhar de investimento para buscar startups dos mesmos segmentos? A gente não só trabalha junto, como a gente fica no mesmo andar, né? Quando você puder dar o espaço, você vai ver que o MTC e a participação estão literalmente no mesmo andar, né? Você dobra para a esquerda, é o MTC, dobra para a direita, tem as participações e os auditórios da Microsoft. Então, mas sim, o que a gente quer fazer, né? Como nós somos um fundo de investe em startups de base tecnológica, todas as startups uma nova dinâmica que a gente vai estar pensando nos próximos 5. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí. Pessoal da Gympass, por favor, fecha o microfone. Por favor, Guilherme, cuida disso para mim. Desculpe, Franklin. Nada. E como a gente, então, é uma empresa de base tecnológica, a gente quer que as startups adotem a tecnologia mais moderna, que eles escalem o negócio, que eles incorporem o nosso preceitos de IoT, desculpa, internet das coisas, AI. Então, o Valdemir e o time deles fornecem muitas mentorias muito bacanas. O próprio PQID, a área de IoT, o Valdemir tem dedicado bastante tempo na mentoria. Então, a gente quer alinhar que esses treinamentos, esses conhecimentos que eles trazem desses vários projetos gigantes que eles fazem, como foi citado em alguns exemplos, as startups brasileiras incorporem essa tecnologia de ponta nos seus produtos. Ok. Mas existe alguma preferência da tua área de investimentos? Por exemplo, se eu tiver lá uma startup do setor de saúde, outras desses setores que o Valdemir está focando no MTC, essas soluções, essas tecnologias que ele foca, tem preferência de investimento da tua área em relação a outros setores? A minha preferência vai ser a inteligência artificial, Big Data, vai ser realmente smart, dispositivos inteligentes, né? Estou tentando falar em português para não confundir o público. Essa, para mim, é a minha preferência. Mas se a gente tem, por exemplo, outros investidores como a Flex, que é preferencialmente internet das coisas. Então, aí eu consigo fazer casas inteligentes, transformação digital de grandes empresas,
ponta inteligente, né, o EDGE, que o Valdemir falou. E temos o SAVE, que vai olhar a saúde. Então, essas são as áreas preferenciais nossas pelos iniciais. Mas, como eu falei, na medida que a gente vai tendo outros investidores, também a gente expandirá outras áreas. Só aproveitando também que eu vi perguntando no chat, rapidamente, houve aqui uma pergunta, 99, por que não citou na unicórnio? 99 foi vendida para a Didi Cheng, então ela entra como unicórnio chinês. Tá? Então, se vocês olharem, quem é o unicórnio é a Didi Cheng, que é uma empresa chinesa. A 99 foi vendida, tá? Então, é só um ponto de esclarecimento, tá? E outra pergunta, mas eu tenho uma empresa 100% mulheres, pode? Pode, não tem problema. O que a gente fala é pelo menos uma mulher empreendedora, fundadora, com 20%. 20%. 3, 4, tá bom? Só para esclarecer algumas dúvidas que eu vi no chat. Perfeito. Temos mais aqui, Leandro acompanhando a gente direto de Uberlândia, Sérgio acompanhando a gente de Criciúma, em Santa Catarina. Muito bom. Vamos aí conhecendo as pessoas que estão acompanhando aí o Innovation Tour virtual, no seu segundo dia de realização. Valdemir, como que as empresas podem utilizar mais esse ambiente do MTC para apoiar o desenvolvimento dos seus projetos nessas áreas que você citou? Como é que funciona isso na prática? Hoje a gente tem dois principais canais, né, onde a gente acaba recebendo as requisições de engajamentos, né? Então, desde março, a gente está 100% em engajamento virtual. Então, quando a gente espera ter os engajamentos retornando ao modelo presencial, a gente ganha mais um motor de escala de engajamentos, que é através de parceiros da plataforma Microsoft. Né? Então, hoje a gente está falando aí que tem o time dedicado Microsoft, né, de MTC, que suporta 100% dos engajamentos virtualizados dentro do centro, com as empresas, né, que estão com algum projeto e que tem algum cenário ligado ao time de gestão Microsoft. Né? Então, a gente está falando de umas 200 principais empresas, né? E esse número se expande através do nosso canal de parceiros. Então, normalmente, toda a construção de um engajamento nasce pelo time específico Microsoft de gestão de contas. Então, a gente está falando de umas 200, 300 empresas, né? Está fechando o número para esse ano. Mais os parceiros Microsoft, que criam os grandes eventos, as discussões, seja de hackathons, de ideação, design thinking, e traz e executa isso no MTC. Então, você está pensando aí de uns 30, 40 parceiros de campo, né? Existe uma área Microsoft que trata todos esses parceiros. Esses parceiros criam regularmente discussões, né, em campo para aterrissar algum cenário específico, utilizando o ambiente Microsoft. Então, qual é a forma como uma empresa ela pode vir diretamente? Ela nunca vem diretamente ao MTC. Então, ou é via canais de parceiros que criam um evento, ou é através dos times de conta que tratam especificamente umas 200, 300 empresas hoje no Brasil. O que significa? O espaço MTC, vocês viram no mapa, ele não é grande, né? Ele é meio andar, né? Então a gente está falando de uns 800 metros quadrados, o que dá mais ou menos uns 450, 500 engajamentos por ano. Então esse é o nosso espaço de execução. Então, para ser bem seletivo, né, escolher corretamente qual que é o engajamento, ou você está falando via uma estratégia de conta, ou você está falando via uma estratégia de parceiro, e isso executa os seus 450 engajamentos no ano. O que também é bastante coisa. Então, a gente tem vários cenários, né? Então, você Softline, Promologicalis, Brasoftware, eles criam diversos engajamentos ao longo do tempo, executados no MTC, muitas vezes usando o time próprio ou até trazendo os arquitetos do MTC que dessem algum pilar, alguma análise específica de uma tecnologia, e aí isso cria, né, o ritmo de execução. Né? Uma coisa que eu acabei não mostrando aqui, mas a gente está falando aí de tudo isso que você está falando, está em torno de umas 20, 30 grandes pilares de discussão, né? Seja uma discussão de Big Data, seja uma discussão de Analytics, seja uma discussão de IoT na borda, ou de virtualização de máquinas, ou de redução de custo. Isso que eu estou falando são as discussões propriamente ditas, que aterrissam valor para um sabor de negócio.
Então, por isso que não pode ser, não dá para ser, né, público de modo geral, recebe a requisição e vem. Precisa ter um trabalho de preparação que normalmente leva umas 3 semanas, né, para você ter a requisição, a correta seleção das pessoas que virão, e aí sim a preparação daquele conteúdo, que é o máximo valor específico que a gente tem. Quando a gente fala mais público, aí o Franklin pode adicionar, a gente tem mais uma iniciativa, que é o próprio Reactor, né, que traz ainda mais valor, mais informação. Então a Microsoft hoje tem diversos canais que procura aterrissar como que é como é que a gente democratiza o que a gente chama de tech intensity, né? Então qual que é a intensidade técnica da empresa hoje? Existe uma ferramenta para cada perfil. Então, o MTC é muito ambiente corporativo, a gente conecta com startups através do fundo, você tem os investimentos do próprio fundo, do próprio Franklin, você tem Reactor, você tem vários pilares que aceleram essa inclusão digital, essa inclusão de tecnologia que a gente tanto precisa hoje no país. Acho que você está no mudo, Geraldo. Desculpem, é que eu tossi aqui, eu botei no mudo. A gente esquece, né? Talvez agora não, mas existem planos futuros aí de se levar o MTC para outras cidades do Brasil? A gente teve até uns 3 anos atrás, a gente passou por 4, 5 anos, o MTC tinha um escritório no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então a gente tinha uma iniciativa pequena, menor no Rio de Janeiro, então a gente acabava atendendo a cidade, a gente desconectou ele para uma reorg internacional, então hoje os 40 MTCs mundiais, eles são todos principais, né? A gente não tem mais MTC satélite, a iniciativa precisa ser grande, bastante grande, tem um ritmo muito grande. Sempre volta a discussão, né, de reabrir Rio de Janeiro, Brasília ter uma iniciativa mais ligada para a área de setor público, mas hoje não tem nada no radar. Então, mas o que a gente está fazendo hoje, como eu comentei, desde março, os engajamentos são 100% virtuais, então muito do atendimento que a gente faz hoje, Rio de Janeiro, Brasília, Centro-Oeste, Nordeste, vai online, então já é algo que ficou, né, que veio para ficar. A operação do MTC, mesmo com o soft open, mesmo com a abertura do escritório, ela será híbrida, sempre. Então eu vou ter sempre engajamentos presenciais e um ritmo de engajamentos online, como a gente está fazendo aqui, Startup, edição virtual. Isso é uma boa prática internacional que veio para ficar. Com certeza, muito bom. Pergunta para os dois agora. Nesse momento, essa pergunta anterior foi da Janaína, ok? Pergunta do Giovanni aqui agora. Nesse momento, houve alguma mudança de foco ou um olhar mais específico para o setor da saúde? Pergunta para os dois, por favor. Sim, acho que tem uma coisa importante que veio bastante de trabalho remoto seguro, e aí a gente está falando de processos de medical report, né, toda a parte de telemedicina muito acelerada. Então, um dos grandes aspectos que quando você fala de saúde, telemedicina, virtualização do atendimento, é muito atrelado com segurança da informação. Então, falar em telemedicina não é simplesmente ligar a câmera e fazer o atendimento. Existe toda uma proteção de dados, toda uma parte de segurança de dados, já mirando LGPD. Né? Então, só para lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados ia entrar agora em agosto, foi adiado para ano que vem, né? Janeiro, fevereiro de 2021. Então, ou seja, a gente ganhou uma pista adicional. As empresas não estavam preparadas, até pouco tempo atrás, menos de 20% das empresas estavam preparadas para suportar LGPD. Imagina no cenário de telemedicina. Então, um foco muito importante, a Microsoft está suportando muito as discussões de compliance, né, plataforma de segurança e compliance, conformidade de segurança, e, ao mesmo tempo, toda a parte de modern workplace, né, de trabalho remoto seguro. Ela tem feito, desde março, templates públicos em que você pode adotar e automatizar os processos via nuvem, seja de um preenchimento de formulário, né, de conexão via Teams, de uma comunicação segura, um grupo de trabalho. Então, esses elementos todos associados com saúde é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante aí desde março para cá. Muito bom. A última pergunta agora, porque a gente já está com os próximos palestrantes na sala de espera aqui chegando. Luciano de Criciúma está perguntando para vocês o seguinte: pensando em fomentar a transformação digital nas empresas, trabalhar, fomentar a cultura de inovação e não propriamente buscar
alternativas para projetos em andamento ou ideias pré-existentes? Isso é uma pergunta, né? Qual a opinião de vocês ou conselho dos palestrantes? Deu para entender? O que é que eu repita? Eu respondo. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito dos horizontes de inovação da McKinsey. Que a gente tem o horizonte 1, que é reduzir custos, fazer mais com menos, ter um ganho de escala já imediato, que é o que todo mundo quer nesse momento, ainda mais na pandemia, cenário de crise econômica. Esse cenário 1 é o que mais... E o 2 é o lateral. O que você já tem dentro de casa que pode expandir para ganhar mercado facilmente, né? Como, por exemplo, a Microsoft tinha lá o Kinect, que é usado hoje para operar. Pessoas que operam usando o Kinect para não botar a mão e não ter problema de contágio com bactéria e etc. Então, isso é uma inovação lateral. E o terceiro é a disrupção, que é realmente fazer alguma coisa fora do que está esperado, realmente fazer melhor do que o status quo hoje. Então, eu acho que o segredo é qual é o problema que você quer resolver, e como você vai ganhar mercado rapidamente para você, obviamente, aumentar a lucratividade da tua empresa. Isso vale para uma pequena, média ou grande empresa. Então, se você tiver isso na cabeça, eu acho que o sucesso está garantido. Tá bom? Muito bom, excelente, gente. Gostaria de agradecer muito novamente aí, Valdemir, Franklin, vocês sempre super atenciosos aí com Startupia. A Fernanda me disse aí várias vezes que quando a gente faz o tour aí pela Microsoft, as avaliações são espetaculares. Parabéns, a gente que conhece a Microsoft há 30 anos, né? E percebe claramente que nos últimos 5, 10 anos vocês estão se reinventando, se atualizando, colocando muito mais o mercado próximo de vocês e vocês próximos do mercado, uma mudança de posicionamento, de cultura incrível, né? Acho que a própria vinda de vocês aí para dentro de uma empresa desse porte mostra claramente isso, com uma visão de pessoas de mercado, pessoas com conhecimento de mercado, com cultura, que sabem exatamente transmitir isso, e não só na fala, né, mas na parte prática também. Então, parabéns pelos programas, obrigado novamente por estar conosco. Fiquem à vontade aí para se despedir. Obrigado, time do Startup. Foi um grande prazer, realmente. A Geralda Fernanda é uma parceira de longa data. Parabéns pela iniciativa. Esse tour virtual é uma grande saída para esse momento de pandemia. A gente não sabe quanto vai durar. E assim vocês podem até expandir o número de participantes, que antes a gente tinha um limite, né, nas empresas. Agora não tem limite, podem ter 100, 200, 1000 pessoas. Então, sucesso a todos. Parabenizo a organização e contem com a gente. Estamos à disposição para outras vezes participarmos com vocês, tá bom? Obrigado. Também, pessoal, acho que de igual modo, né, que o Frank comentou, parabéns pela iniciativa. É aquilo que eu comentei, né, a mesma coisa que aconteceu com o MTC. Acho que são cenários que vêm para ficar. A virtualização já aconteceu, não é a transformação digital, acho que tem muito espaço de transformação, mas acho que é um primeiro passo super importante e que eu espero que tenha mais oportunidades, sempre estar engajando, e sucesso para todos nesse cenário agora. Muito obrigado, excelente, exatamente essa ideia. Não quisemos esperar mais, não vamos esperar ninguém voltar para o trabalho fisicamente, vamos começar a fazer isso virtualmente, porque o mercado está pedindo, e cada vez mais agora a gente vai ampliar essa audiência e podemos falar aí com muito mais gente, trazer gente de fora. Estão convidados, inclusive, a trazer novos palestrantes. Por favor, a casa é de vocês, ok?